Gênesis 13, de 1 a 13. Vamos fazer uma primeira leitura do texto, Gênesis 13, de 1 a 13, e depois a gente vai para a meditação da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença, uma briga entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que possamos entender que precisamos de um coração puro, precisamos de um coração honesto diante do Senhor, e não um coração ganancioso e que visa lucro, que visa bens. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Nós vimos na semana passada a respeito da mentira de Abraão indo ao Egito, né? Nós falamos que Abraão ele foi ao Egito e não protegeu a sua esposa e mentiu, dizendo que era sua irmã. E então, por conta disso, apesar disso, né, Deus ainda foi gracioso e ainda deu muitos bens para Abraão sair ali do Egito. Ele saiu ileso e com muitos bens recebidos de Faraó. Quando então Abraão ele sai do Egito, ele volta a morar em Canaã. Dessa vez não mais no Neguebe, mas entre ali Betel e Ai, duas cidades conhecidas, né? Betel, a gente conhece bastante essa cidade. E ele passa ali, então a morar nessas duas cidades. No entanto, o texto nos diz que ele se enriqueceu tanto, mas tanto, que chegou a ter então um problema com Ló, que é isso que nós veremos hoje. Primeiramente, então, nos versículos de 1 a 4, nos ensina que a riqueza por si só, ela não é uma maldição. A riqueza por si só não é uma maldição. O texto nos diz que Abraão ele sai do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e ele, então, ele se torna muito rico, possui muito gado, prata e ouro. Ou seja, Deus enriquece a vida de Abraão. Na verdade, Abraão, ele talvez foi, entre os patriarcas, o patriarca mais rico. A gente sabe, por exemplo, que Jó, na história de Jó, que talvez seja dessa mesma época, Jó era possivelmente o homem mais rico da terra. E era cristão. E era, melhor dizendo, era um homem que servia ao Senhor. E Abraão também é enriquecido pelo Senhor. Ele é enriquecido pelo Senhor com gado, ou seja, tinha carne à vontade para ele, né? Podia comer quanto churrasco ele precisava, né? Ou poderia, né, irmão João? Quanto churrasco ele
podia assar uma carne todos os dias, se ele quisesse. Ele se enriqueceu com prata, ou foi enriquecido por Deus com prata e com ouro. Ou seja, se tornou um homem muito, mas muito rico. O texto, então, versículo 6, diz que ele sai, então, do Negueb, vai até Betel, até o lugar onde ele, pela primeira vez, tinha sacrificado e feito um altar ao Senhor. Foi o primeiro lugar onde ele tinha, então, feito um compromisso com Deus. E nesse lugar, Abraão passou a invocar o nome do Senhor, mostrando, então, o seu compromisso de buscar a Deus. A riqueza, de fato, ela pode trazer muitos problemas, se você não tiver um coração justo. Abraão, ele fica extremamente rico, mas isso não foi um problema para ele. A riqueza de Abraão não foi um problema para a sua vida, mas sim uma bênção. A riqueza, ela fez com que Abraão pudesse adorar ainda mais ao Senhor e dedicar mais sacrifícios ao Senhor. Por isso que o texto diz que Abraão se enriqueceu em gado. E ele utilizava os seus gados, obviamente, para invocar o nome do Senhor. Utilizava os seus gados para poder sacrificar ao Senhor e invocar o nome dele. A riqueza, então, fez com que Abraão pudesse adorar ainda mais. A Bíblia não diz que ser rico é pecado. E nem que dinheiro é do diabo, como muitos dizem. Não, porque o dinheiro é do diabo. E normalmente quem diz isso é os pastores que colocam dinheiro no bolso, né? Não, irmão, você não pode ser rico. E aí o pastor está se enriquecendo às custas de muitos irmãos. Mas normalmente quem diz isso, né? Não, porque o dinheiro é do diabo, porque não sei o que, ser rico é um problema e etc. Não entendem de fato que Deus ele pode abençoar pessoas. E muitas pessoas podem ser ricas e continuar buscando a Ele. De fato, como diz Jesus, que um rico entrará no reino dos céus, assim como, né, ele diz, assim como a possibilidade de um camelo passar no fundo de uma agulha. Mas o que ele está colocando ali é que a riqueza, muitas vezes, e infelizmente, afasta muitas pessoas do Senhor. Mas ela em si, a riqueza em si, ter muito dinheiro, não é pecado. Alguns dizem, não, porque aquela pessoa é rica. E ela é pecaminosa, ela está errada de ser rica. Não, ser rico não é pecado. O problema é como que você usa os seus recursos. O problema maior é continuar sendo fiéis ao Senhor caso Ele dê muitas riquezas. Talvez muitas pessoas recebam muita riqueza e o primeiro ponto é deixar de contribuir, deixar de ajudar a igreja, deixar de invocar o nome do Senhor, deixar de fazer sacrifícios, deixar de usar o seu dinheiro para a glória de Deus. Mas há muitos outros ricos que usam os seus recursos para a glória do Senhor. E Abraão, ao que tudo indica, nesse texto que nós vemos, era um desses. Mateus 25, versículo 21, diz assim, sobre uma parábola do servo, né? A parábola dos servos, em que um senhor ele dá aí algumas riquezas para cada servo, e teve um servo que multiplicou as suas riquezas. E então, Mateus 25, 21 diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que então nós devemos pensar não é, porque eu quero ser rico, eu quero ganhar muito para poder servir o Senhor. Não, no pouco que nós recebemos, no dinheiro que nós recebemos do Senhor, nas finanças que nós temos, em todas as bênçãos que Deus nos dá, nós devemos ser fiéis dessa maneira. Mas como eu gostaria de ter mais dinheiro para poder servir a Deus? Sirva a Deus com o tanto que você tem. Sirva a Deus com o que você recebe. Sirva a Deus dessa maneira. Mas não considere também, porque aquela pessoa é rica e ela está em pecado. Não. Muitos homens foram muito ricos, como Jó, como Abraão, e serviram ao Senhor. No entanto, o versículo de 5 ao versículo 9 nos mostra então que um coração manso evita conflitos, mas um coração perverso quer a desavença, quer a separação. Um coração manso evita conflitos. 5 a 9
o texto diz que Ló, que era sobrinho de Abraão, e possivelmente aqui, na verdade, Ló, como o texto vai nos mostrar, era considerado como um irmão de Abraão. Era considerado não só como um sobrinho, mas como aquele que estava do lado, que estava ajudando, como um sócio, possivelmente nesse sentido. Então, ele também possuía rebanhos e tendas. Ou seja, possivelmente Abraão tinha dado essas riquezas, tinha dado esses gados, ouros e tendas, prata, para que Ló pudesse, então, se enriquecer. Versículo 6, então, diz que eles não podiam mais morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia ostentá-los. Imagina nesse sentido. Imagina isso, né? Eles tinham tantos bens, mas tanto bens, que era impossível morar no mesmo ambiente. Eles tinham que expandir, tinham que ir para outro espaço. Versículo 7 diz então: por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. O que o texto nos mostra, então? Que possivelmente eles tinham esses pastores de rebanho. Esses pastores eram cananeus e ferezeus, pessoas contratadas, aí os servos de Abraão, os servos de Ló, e entre eles começaram a discutir. Esse gado é meu, não, esse gado é de Abraão, esse gado é de Ló. E começaram a discutir, a ter uma desavença. Versículo 8 então diz que Abraão disse a Ló, ou seja, Abraão, de forma mansa, de forma humilde, ele vai até Ló e diz: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, nós somos irmãos. Ou seja, não vamos brigar por isso. Não vamos brigar por dinheiro. Não vamos brigar pelos nossos pastores, de quem é o quem, de que rebanho que é nosso, qual rebanho é meu, qual rebanho é seu. Não vamos brigar por isso. Afinal, a gente é irmão. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. O que Abraão faz aqui é mostrar que ele não tem amor aos seus bens, à sua riqueza. E ele resolve conflitos mesmo perdendo. Alguns comentaristas dizem que é possível que era Abraão quem tinha toda essa riqueza. Ele compartilhava essa riqueza com Ló. E agora está dizendo, olha, pega metade dos meus bens e vai para outro canto. E eu vou para o canto diferente. Para que a gente não brigue, para que a gente possa se expandir, para que haja crescimento, tanto seu e tanto meu. E a gente separa para que a gente possa crescer ainda mais. Abraão resolve essa situação de uma maneira pacífica, de uma maneira honesta. Ele mostra nesse sentido de que mesmo perdendo metade dos seus bens, ainda assim, ele não quer briga entre o seu irmão. O problema maior não é a riqueza. O problema maior é o amor ao dinheiro. E nós podemos amar o dinheiro mesmo tendo pouco ou mesmo tendo muito. 1 Timóteo 6, versículo de 8 a 10. 1 Timóteo 6, de 8 a 10, diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que o texto nos mostra, então, que não é o dinheiro que é o problema, mas é o amor ao dinheiro. O problema não é a pessoa ser rica, mas ela ter o desejo de ser rica ao ponto de se matar por causa disso. Ao ponto de trabalhar arduamente, não ter uma vida e não se contentar com o que ela tem. O problema não é a pessoa querer ser rica. O problema é não se contentar com aquilo que ela recebe de Deus. Então essa briga entre Ló e Abraão possivelmente foi por conta disso.
E Abraão estava na sua tranquilidade, abrindo mão dos seus direitos, fazendo a escolha de um pacificador. Tudo bem, eu vou perder metade dos meus bens, mas o que importa é eu ter a paz com o meu irmão. O que importa é eu ter a tranquilidade dentro da minha família. Um dos maiores exemplos de briga por causa de dinheiro entre família, não sei se você já passou por essa situação, eu sei que alguns irmãos já passaram por isso, nesse sentido, é quando algum parente morre, seja pai, mãe, vô, avó. E o que mais acontece, ali mesmo, até mesmo antes de sepultar a pessoa, é já o pensamento, não, com o que eu vou ficar? Eu vou ficar com a casa, eu fico com o carro, eu fico com o que aqui? E há tanta briga, mas tanta briga entre os filhos, entre os parentes, por questões materiais. Não respeitam nem o morto, não respeitam nem a pessoa que está ali. Simplesmente querem brigar por causa dos bens. Há tanta corrupção, há tanta coisa errada que é feita simplesmente por um pouco de dinheiro. Simplesmente porque as pessoas não se contentam com aquilo que ela tem. Nessa hora, nesses momentos, não vale a pena brigar. Nesses momentos, não vale a pena ficar tentando lutar pelos seus direitos. Não, mas eu tenho direito disso. Não, mas eu tenho direito daquilo. Abraão entende isso. Ainda que ele perde metade dos seus bens, o que importa para ele era a paz entre ele e o seu irmão Ló. Não chama, é interessante esse detalhe, que ele não chama Ló de meu sobrinho, ele chama de irmão, porque ele de fato o considera dessa maneira. Ele abre mão dos seus direitos. 3 textos interessantes sobre isso. Provérbios 15, versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda nesses momentos de guerra por causa de bens, ela desvia o furor. Não, tudo bem. A gente não vai brigar por causa de dinheiro, a gente não vai brigar por causa de bens, a gente vai brigar por essas coisas. Não, fica tranquilo. Vamos resolver aqui. A gente resolve de maneira pacífica, sem guerra e sem desavença. Por isso que Mateus 5,5 diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado é aquela pessoa que é mansa, que mesmo que ela perca algum bem, alguma coisa, alguma herança, ainda assim o que importa é a mansidão, ela se manter mansa, e ela vai herdar a terra. A pessoa mansa, no final das coisas, ainda que ela perca muitas coisas por ser manso, no final de tudo, Deus vai dar a terra para as pessoas mansas. Por isso que Mateus 11, versículo 29, falando sobre Cristo Jesus, diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Jesus, em várias situações que foi perguntado sobre finanças, sobre dinheiro, ele se mostrou de maneira mansa, de maneira humilde, porque Jesus entendia, o próprio Deus ali encarnado, entendia que esses bens que nós temos são apenas coisas materiais, que não vale guerra, não vale a pena guerrear, não vale a pena brigar por essas coisas que são passageiras. Quando perguntaram para Jesus, Jesus, é correto a gente pagar imposto a César? Por que os judeus perguntam isso? Porque de fato eles pagavam um alto imposto, talvez não tão alto quanto a gente paga hoje, mas eles pagavam um imposto duplicado. Eles pagavam imposto aos sacerdotes, pagavam, e junto disso, pagavam o dízimo, que era dado então aos sacerdotes, que era tanto esse dízimo, que chegava talvez a 15%, 16%. Esse dízimo, ele era dado ao templo e era usado para os levitas e também já era para ser usado na questão social, na questão de distribuir bens aos pobres, às viúvas, aos órfãos. Então eles já davam isso, já davam 15%, 16%. E ainda, porque eles estavam sob a jurisdição de Roma naquela época, eles tinham que pagar
um imposto a César. E eles perguntam para Jesus, Jesus, a gente já paga o dízimo judaico. É correto a gente ainda pagar um imposto a César? O que Jesus responde? Ele pega uma moeda, olha para essa moeda e diz, que inscrição, que imagem que está nessa moeda aqui? E o que eles respondem? De César. Então Jesus diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus está mostrando? Que não vale a pena brigar, não vale a pena guerrear. O que os judeus queriam é que Jesus, como Messias, eles estavam provando se Jesus era o Messias ou não. Jesus, a gente tem que se revoltar com isso. A gente tem que tirar os romanos do poder. A gente tem que se revoltar com a política, com o que acontece. Jesus diz, cara, dai a César o que é de César. Pague o seu devido imposto. Não brigue por causa de dinheiro. Não brigue por causa de imposto, por questões que são passageiras. Se você perder aquilo que você tem, tudo bem. Não se mate por causa de papel, por causa de moeda, por causa de uma inscrição, por causa de uma imagem e uma moeda. Mesmo que você perca, o que importa é ter a paz, a mansidão no coração. Os versículos de 10 a 13, no entanto, nos mostram que um coração ganancioso resulta em destruição. Um coração ganancioso resulta em destruição. De 10 a 13, diz que, Abraão diz, olha, escolha a terra que você quer. Abraão olha para Ló e diz, escolha a terra que você quer morar. Pode escolher aonde você quiser, que eu vou para o lado contrário. Então ele ainda abre mão nesse sentido, abre mão de uma boa terra. Olha, escolhe a terra, a melhor terra que você quiser, eu vou para a terra pior, não tem problema, faz isso. E aí Ló, ele olha, então versículo 13, ele levantou os olhos, e essa expressão de levantar os olhos é que ele já foi com um olhar altivo, já foi, opa, aqui está a minha oportunidade, aqui está o meu momento de me enriquecer. Ele olhou então Ló, ou levantou os seus olhos, talvez subiu em uma montanha para ver uma terra, em uma planície para ver a terra, e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, aquela terra boa. E o cara, é isso que eu quero, eu vou me enriquecer aqui, achei o meu negócio. Abraão abrindo mão do seu sustento e Ló olhando com ganância para a terra. Então ele diz, é do Jordão até Zoar, bem irrigado. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso aqui possivelmente mostrando a perspectiva de Ló, olhando para uma terra bem irrigada como se fosse o jardim do Éden, como o Egito, que naquela época era bem irrigado, que não é um deserto como é hoje, mas algo assim bem, realmente muito bom. Então, o texto continua, e isso se deu, isso aconteceu antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. A gente já vai ver isso mais para frente. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Então ele olha para Sodoma, ele olha ali para o Jordão e vai a caminho de uma cidade. A ideia dele ir até Sodoma, porque era uma cidade grande, Sodoma e Gomorra eram cidades grandes, eram cidades que ele poderia negociar gado, poderia negociar terra, e poderia se enriquecer ainda mais e se tornar ainda mais rico do que ele era. Mas tem um problema que o versículo 3 nos mostra. E possivelmente Ló sabia disso. E mesmo assim ele vai até Sodoma. Versículo 13 diz, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. As escolhas certas ou erradas que fazemos em nossa vida influenciam o nosso futuro, influenciam a nossa segurança. E, em um certo sentido, de uma forma soberana e que nós não entendemos,
nós temos essa livre escolha, ou uma escolha guiada pela vontade de Deus. A escolha de Ló o levou a uma total destruição. O texto ainda não nos mostra isso, mas a gente vai adiantar um pouco, porque a gente não vai, possivelmente a gente não vai chegar nessa parte, talvez a gente pare apenas no 15 aqui, ainda estou decidindo sobre isso, se a gente vai parar no capítulo 15 ou não, mas a gente não vai ver possivelmente sobre isso, mas Ló, ele escolhe Sodoma para morar por causa do pecado dela. Porque lá havia depravação. A fama de Sodoma ser uma cidade pecaminosa, possivelmente percorria o mundo. E Ló, ele provavelmente sabia disso. Ele sabia, como o texto diz, que eles eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Mas ele vê como uma oportunidade de eu vou para lá, eu vou me enriquecer, eu vou me tornar um grande homem, eu vou pecar, eu vou viver nessa vida porque é o que eu quero para mim. Ezequiel 16:49 diz assim, eu vou ler rapidinho, Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Ou seja, a fama de Sodoma é que era uma cidade extremamente rica, que tinha um grande poder, que tinha fartura de pão, que tinha prosperidade, mas era uma cidade egoísta, que não compartilhava, que nunca amparou o pobre e o necessitado. E Ló parece que olha para essa cidade e diz, esse é meu coração, é isso que eu quero. Eu quero uma cidade onde eu tenha tranquilidade, onde eu tenha paz, onde eu tenha fartura de pão, onde eu posso mostrar a minha soberba, mas eu não quero compartilhar o meu pão. Eu não quero amparar o pobre e o necessitado. Ló, ele escolhe morar nesse lugar. Lembra muitos jovens, quando vão também para a faculdade, ou quando chegam na idade para beber ou para 18 anos para fazer o que quer. Eles querem experimentar tudo o que os seus pais não permitiram. E querem ser movidos pelo seu coração curioso e pelo seu coração pecaminoso. Mateus 15, 19 a 20, diz assim, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. E Salmo 20, versículo 7, como a gente já leu algumas pregações atrás, diz que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. O que nós podemos então tirar de lição, de acordo com esse texto, é que um coração puro não confia na riqueza e nem almeja o sucesso, mas confia no Senhor, na sua graça, que é suficiente para a vida. O que eu quero dizer é que não é errado você ser rico, não é errado você ter bens, não é errado você ter sucesso, mas é errado você almejar isso com a sua alma, você almejar isso e querer e se matar para se tornar rico, se matar para ter sucesso e não confiar no Senhor e não confiar na graça de Deus que é suficiente para a sua vida. Abraão perdeu nesse tempo, perdeu metade dos seus bens, mas Deus o continuou sustentando. E o que aconteceu com Ló? Ló perdeu tudo que tinha. E quando o Senhor vai até Sodoma, vai até Gomorra, e encontra Ló ali através dos 2 anjos, Ló possivelmente morava numa casa já mais simples, mostrando que ele tinha talvez perdido todos os seus bens, toda a sua terra, morando dentro da cidade.
E quando então acontece a destruição de Sodoma, ele sai ali, Deus resgata ele, porque Abraão pede para ele ser resgatado, e quando ele sai, o coração da sua esposa ainda estava naquela cidade. E quando Deus destrói aquela cidade, o que acontece? A gente até canta naquelas musiquinhas infantis, né? A mulher de Ló se tornou uma estátua de sal. Deus amaldiçoou a mulher de Ló porque o seu coração ainda estava endurecido pelo pecado daquela cidade. E Ló, ele perde suas riquezas, ele perde a sua casa, perde os seus bens, perde a sua esposa. Quando ele sai de Sodoma, ele vai morar em uma caverna. A gente não sabe por que ele não volta para Abraão, ele simplesmente vai morar em uma caverna, com medo de uma cidade ali atacar ele. E junto nessa caverna com as suas duas filhas, o que acontece? As duas filhas embebedam Ló e têm filho com ele. Cada uma engravida do seu pai. O que nos mostra que o coração de suas filhas também era um coração influenciado por Sodoma e por Gomorra. Corações pecaminosos. Então, possivelmente, Ló não ensinou às suas filhas o caminho do Senhor. E perdeu tudo o que tinha por causa disso. Não confiou em Deus. Um coração puro não confia na riqueza e nem almeja o sucesso, mas confia no Senhor e na sua graça, que é suficiente para a vida. Portanto, não confie no que o seu coração deseja. O coração é enganoso. Se você quer ficar rico somente para satisfazer o desejo do seu coração, então peça perdão ao Senhor. Eu quero ficar rico porque eu quero ter casa, eu quero ter bens, eu quero satisfazer todos os desejos que eu tenho, todos os meus sonhos. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Se você quer ficar rico, através do seu esforço para adorar ainda mais ao Senhor, peça a Deus que continue tendo o coração assim. Deus, se você me der pouco, eu vou ser fiel no pouco. Se você me der muito, eu vou ser fiel no muito. Se eu tiver que perder dinheiro para poder ter paz com minha família, eu vou perder dinheiro. Se eu tiver que perder dinheiro para poder continuar sendo manso, continuar tendo o caráter de Cristo Jesus, eu vou perder. Mas o que importa é eu confiar na graça de Deus. E mesmo sendo fiel no pouco, pode ser que Deus nos abençoe e nos coloque no muito, e nos coloque na riqueza. E se Deus, pela sua graça, tornar um de vocês, um de nós, ricos, que nós possamos usar nossos bens, os nossos recursos, para a glória do Senhor. Continuando a adorar a Deus da mesma forma quando nós tínhamos pouco. Que a gente possa lembrar, você possa lembrar talvez, quando você tinha menos do que você tem hoje, será que você era mais fiel ao Senhor quando tinha menos? Será que agora que você tem um pouco mais, você continua sendo fiel a Deus da mesma maneira? Nós possamos sondar, e o Santo Espírito sondar o nosso coração, para enxergar o que tem dentro. Será que estamos sendo gananciosos ou será que estamos sendo humildes? Que o exemplo de Cristo Jesus, como um homem humilde, como um homem manso, que largou tudo o que tinha, viveu para a glória do Senhor, possa ser um exemplo maior, sabendo que o que nós devemos buscar é o reino de Deus em primeiro lugar, e todo o resto será acrescentado. Amém? Vamos orar? Pai querido, mais uma vez, ó Deus, queremos pedir a sua graça. Ó Deus, porque o Senhor sabe o que está no nosso coração. O Senhor sabe que muitas vezes usamos nossos recursos para o nosso bem-estar, para satisfazer os nossos desejos. Ó Deus, nos ajude a usar aquilo que nós temos para a glória do Senhor. E se tivermos que perder dinheiro para poder abençoar outra pessoa, que o Senhor coloque isso no nosso coração. E que possamos fazer a exemplo de Abraão, a exemplo de tantas outras pessoas que não se importaram com os seus recursos,
mas o que importava era a paz, o que importava era a mansidão, o que importava era um caráter aprovado, o que importava era buscar e adorar o Senhor. Ó Deus, nos ajude a ter esse mesmo pensamento como Abraão teve neste momento. E nos ajude a não ter esse pensamento de Ló, de querer a cidade grande para ter sucesso, para ter riqueza, para ter bens, para ter uma vida mais tranquila, mais saudável. Ó Pai, que nós não tenhamos esse coração de Ló ganancioso, arrogante, que só quer os seus próprios recursos e que no fim leva à perdição. Ó Deus, que o caráter de Cristo Jesus, manso e humilde e que abre mão de tudo o que tem, possa estar também em nosso coração, que possamos ter este mesmo caráter. Ó Pai, pedimos a sua graça sobre nós, ter um coração puro e sincero, um coração igual ao teu. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.